Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, que o Eterno encontre vocês bem, com saúde, com muita alegria no coração. Eu espero sinceramente que tudo esteja correndo bem na sua vida. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal do Mago. Este canal é totalmente dedicado ao ocultismo, à espiritualidade e aos conhecimentos das ciências ocultas. E nós iremos fazer uma maratona de uns 4 ou 5 vídeos, tirando algumas dúvidas das pessoas que acabam vendo outros canais, confrontando ideias, confrontando histórias, narrativas, crenças ou descrenças, e depois nos escrevem perguntando se existe, se não existe, e como que elas devem pensar, como que elas devem crer, porque estão se sentindo confusas. Então, acho que o nosso objetivo principal aqui é tirar as dúvidas das pessoas e, com toda a educação, com todo o carinho, principalmente também com respeito com aqueles que pensam de forma contrária, né, colocarmos o nosso posicionamento. Então hoje nós faremos um vídeo resposta a um youtuber que se chama Nino Denani. Então eu vou colocar durante essa semana alguns vídeos, vou colocar alguns comentários muito infelizes, pois quando nós vamos para uma plataforma como YouTube, TikTok, Instagram, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, pois nós temos todo tipo de público, todo tipo de pessoas, até mesmo religiosas, que podem não gostar dos nossos posicionamentos. Muitas opiniões contundentes devem ficar mais para as salas iniciáticas, para serem ditas dentro de 4 paredes, pois ali as pessoas vão entender você melhor, vão compreender o seu ponto de vista e poderão até mesmo seguir a sua jornada, o seu caminho. Mas o YouTube não é um lugar para ofendermos a fé das pessoas, ofendermos as crenças que essas pessoas possuem, ofender talvez a única coisa que lhe traga alegria na vida, pregando e divulgando a desinformação e a descrença. Então existe um youtuber que eu já conheço já há algum tempo, que se chama Nino Denani. Eu era para ter feito esse vídeo ano passado, mas confesso para vocês que devido a essa crise sanitária, nos últimos 4 anos eu não consegui tirar férias. Então a minha vida só foi trabalho e eu não consegui fazer muitos vídeos. Mas eu fui observando e eu acho muito importante haver o contraditório, o contraponto e mostrar para vocês qual é a proposta do nosso canal. Então existem canais como este do Nino Denani que tem uma proposta espiritual, científica, enfim, tem as suas crenças lá. E existem outros canais que possuem outras propostas. Você deve analisar aquela que mais é coerente ao seu olhar, e é aquela também que mais traz resultados para a sua vida. Eu acredito que isso faz com que você siga canais, se inscreva, curta, compartilhe os vídeos, ok?
Eu não vou me demorar. Esse vídeo provavelmente vai ser fracionado em diversos vídeos, e acompanhe até o final, pois vai valer a pena, com que você dê de encontro com uma outra forma de crer nas coisas espirituais. Você vai poder fazer a sua análise e, mais importante do que isso, você vai saber o que nós cremos e o que nós estamos dispostos a fazer por você. Quais são os meios que nós utilizamos, né? E isso é bom, porque cada canal tem uma proposta e tem um método de tratamento, um método de ajuda, e aí você vai verificar e qual é o mais adequado para você, ok? Bom, primeiramente, eu vou colocar um vídeo do Dino Denani aí para você ver, mas antes eu gostaria de já abordar, né? Porque parece que de alguns meses para cá o Nino teve muitas decepções com religiões aos quais ele fez parte, né? Mas isso eu acho que a maioria de nós tivemos, né? Eu tive uma decepção muito grande com igrejas evangélicas, com terreiros e tudo mais, porém eu não saio fazendo vídeos para denegrir a religião dos meus ouvintes. Eu acho que essas mágoas precisam ser superadas, e ele diz que o envolvimento dele com o oculto, com o ocultismo, com a espiritualidade, tornou ele ainda mais cético. Então, basicamente, nós estamos falando de uma pessoa que tem um canal e tem uma proposta. Nesse canal, ele se qualifica como um educador mágico, tá? Então nós vamos analisar um pouquinho sobre isso também. Um educador mágico, ele pretende montar uma universidade de magia, né? Ele é uma pessoa que não acredita em nada espiritual, pois ele é ateu, né? E ele não acredita, não é somente em Deus, não, né? Andou criando uma polêmica muito grande, porque ele disse para os quimbandeiros que ele não acredita em Exu, né? Ele não acredita em vida após a morte, ele não acredita em espíritos, ele não acredita em Goécia, ele não acredita em nada espiritual. Então, assim, é uma pessoa que logo de cara você já vê que não acredita naquilo que nós acreditamos, né? Não acredita em tarô, não acredita em cartomancia, não acredita em mancias, em oráculos, tudo que vai na contramão da história da magia. E é bom você saber o porquê, né? É um rapaz que quer falar apenas de ciência também, pois ele crê na ciência, ele acredita num curso que ele fez aí de pós em neurociência, que nós também vamos falar sobre isso, tá? E é uma forma de ter validação para as suas opiniões. Então, por exemplo, se ele fala que a Goécia salomônica, ou que a Goécia, ou que uma incorporação, ela é fruto apenas do inconsciente ou do subconsciente da mente do magista, isso acaba mostrando que para ele a ciência tem mais validação do que a espiritualidade. A espiritualidade não existe, mas a ciência sim. Nós vamos mostrar aqui também alguns erros, né? Porque a pessoa faz um curso, um dos cursos mais modestos
possíveis e acredita que, falando que é um cientista, falando que é um homem graduado em neurociência, falando que é um homem que possui o título de professor, inclusive educador mágico, o que ele fala não pode ser questionado, o que ele fala não pode ser invalidado. Então, busca aí sim uma autoridade forçada para que outras pessoas não venham questioná-lo. Tá? Também, né, é uma pessoa que nitidamente não conhece as tradições do povo hebreu, uma pessoa que não estudou, tá? Uma pessoa que sequer estudou a verdadeira história de Salomão, do rei Salomão. Muita coisa era transmitida através da Cabala. Cabala é a Torá oral, ensinamentos de boca a ouvido, e como não teve acesso a esses conhecimentos, né, dentro da sua visão umbandista, hermetista, começou a afirmar certas coisas que não são verdade. Então nós vamos aqui derrubar aquilo que nós chamamos de sofisma. E eu vou explicar para você o que é a palavra sofisma, tá bom? Então é um canal que neste momento está cumprindo um desserviço para o YouTube, para a comunidade ocultista, e você deveria pensar muito bem se você está absorvendo conteúdos que te acrescentam ou conteúdos que te deixam ainda mais confuso, tá ok? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Vou colocar aqui alguns vídeos sobre o Nino, ele falando, dando a opinião dele. Então eu acho que se ele tem direito de falar e de opinar sobre as crenças, as práticas ritualísticas de outros youtubers, ele está dando a liberdade que é garantida na Constituição para que também outros youtubers, né, possam fazer vídeos de direito-resposta para mostrar que ele não está ensinando de forma correta, ok? Então eu vou colocar aqui um vídeo do Nino, eu volto daqui a pouquinho com vocês, ok? Vou deixar aqui o vídeo dele e preste atenção porque eu vou parar em algumas partes desse vídeo. Olá, meu nome é Nino Denani e eu vou contar para vocês alguns segredinhos sobre nós magos. Existe um sistema muito famoso que se você procurar na internet você vai achar ele com muita facilidade e muito conteúdo a respeito dele, que é chamado de Goetia de Salomão. Está escrito num livro chamado Lemegeton Clavículas Salomones Regis, que em outras palavras quer dizer Lemegeton, as clavículas do rei Salomão. Esse sistema faria com que nós evocássemos 72 demônios que foram aprisionados pelo rei Salomão lendário dentro de uma urna de cobre, né? Vocês, se não conhecem a história, dá uma caçadinha na internet aí. O segredo é que a maioria de nós não acredita nessa história, não. A gente acha que demônios são projeções da nossa própria mente, ou algum tipo de espírito em particular, mas demônio, como a Igreja Católica defende, ou como você conhece, de chifrinho e aquelas coisas todas, sinto decepcionar. Goetia, o que é? É um livro que chama Lemegeton, Clavículas Salomones Regis, que ele traz um sistema de magia, ou seja, uma forma para você controlar 72 demônios da lenda de Salomão. Na verdade, essa lenda é bem posterior a Salomão, mas... Falar alguém um dia, sei lá, no grupo de WhatsApp da família, sacou? E tomou isso como verdade. E aí ele julga as outras pessoas a partir desse não conhecimento que ele tem daquilo, sacou? Não, meu filho, nenhum livro de magia tem a ver com Salomão. Nenhum livro de magia tem a ver com Salomão, nem o Clavícula. Bom, Nino, primeiramente, com todo respeito,
com toda a educação possível, você está assumindo a responsabilidade daquilo que você fala. Então, a primeira observação que eu quero fazer acerca das suas declarações é: primeiro, você se intitula um educador mágico. Então, primeiramente, vamos começar a abordar esse tema. Você fala em diversos vídeos, inclusive até num podcast aí, você falou também no seu canal, você começa falando a palavra lemegeton. Então, como você é uma pessoa que critica muito quem escreve errado, quantos textos meus que eu escrevi eu fui criticado por você, né? Por pontuação, vírgula e etc e tal. Quando uma pessoa faz uma pergunta para você e escreve com algum erro de português, você é extremamente mal educado, porque você é ríspido, você de uma forma até grosseira, você humilha a pessoa, às vezes manda a pessoa estudar, voltar para a escola, e que a pessoa nem deveria aprender magia se ela não soubesse escrever direito, tá? Só que é preciso, Nino, escrever direito, falar direito e ouvir direito. Então não adianta somente escrever direito e não falar direito, né? Existe um fenômeno aí que você deve conhecer dentro da psicologia, que é o seguinte: as pessoas possuem uma tendência a falar de um assunto que elas não conhecem. E quando elas não conhecem aquele assunto a fundo, com profundidade, elas possuem mais opiniões. Então elas querem falar muito mais daquilo que elas não entendem e daquilo que elas não compreendem. Para que não seja passada talvez por tola, por ignorante, ela acaba falando mais de coisas que ela não sabe, não conhece profundamente, e daquilo que ela conhece, talvez ela acaba perdendo o seu tempo em não falar, né? Então, antes de tudo, eu quero fazer uma correção aqui, que é muito importante, porque você faz as correções na vida das pessoas, e você, como um educador mágico que pretende abrir uma universidade de magia, primeiramente precisa saber os termos usados, as palavras utilizadas dentro do ocultismo, dentro das ciências ocultas, dentro da magia, né? Então, assim, nós temos aqui, vamos mostrar para você que o correto é falar lemegeton e não lemegeton. Ah, mas Anael, isso é apenas um detalhe. Não, não é um detalhe, porque não é a única falha que você comete, tá? Então aqui, eu vou junto com você lhe apresentar alguns. Vou colocar até um pedacinho de um vídeo aqui de um professor de latim explicando, tá, sobre os sons correspondentes das letras do alfabeto em latim têm a mesma característica da pronúncia em português, tá? Outra coisa também, nós temos aqui o G também, ele é pronunciado como G em gato, esse som duro do G, exceto antes de E, I ou Y, quando ele é pronunciado como J em John, em inglês. Então nós temos Angelus, Angelus, Regina, Regina, Egípcios, Egípcios. Então nós temos aqui a palavra
tá? De uma autoridade, de um teólogo que entende latim, inclusive o latim eclesiástico, que era utilizado dentro de rituais, onde se fala lemegeton. Por exemplo, você não vai ver em latim a palavra angelos. Não, você vai ver a palavra angelos, se referindo a anjos. Então, quando é anjos, nós falamos angelos e não angelos. Então, o latim ele se adapta à língua do país, a língua mãe daquele país. A mesma regra que serve para o português também serve para o latim, pois ele se adapta à nossa língua materna, tá ok? Só que também no latim antigo, principalmente no latim eclesiástico, ritualístico, era pronunciado como G. Então, não fala mais lemegeton, porque está errado. Se você quer ensinar o certo, ensine de forma correta. Lemegeton. Ok? Outra coisa que eu gostaria de chamar a tua atenção, porque você disse que dá também curso de cabala dentro da sua ordem iniciática, você utiliza os nomes errados da árvore da vida. Você pronuncia de forma errada, mostrando um total desconhecimento do hebraico, mostrando um desconhecimento total das pronúncias do hebraico e da Kabbalah, tá bom? Nós temos lá, número 1, aqui no desenho, a palavra Keter. E você fala Keter, tá? Na verdade, nós falamos Keter, tá bom? Mas esse aí é um erro pequeno, é um erro simples, mas é Keter e não Keter. Keter está errado, é Keter. O número 2, você fala Rokimá. Número 2, a Sefirá número 2 ali, você fala Rokimá, quando na verdade a pronúncia correta para você que é um educador mágico que vai ensinar outras pessoas, no hebraico se fala Ro-Rimá. O C e H tem o som de R. Então, esqueça Rokimá. Não se fala Rokimá, Nino. Se fala Ro-Rimá. Ok? Vamos lá. Temos também a 4, que você fala Chesed, né? Mas nessa Sefira número 4, o correto é falar Hesed. Hesed. CH tem um som de R. Também um erro que eu vejo você cometer muito como educador mágico, você olha ali na número 10, né? Você fala Malkuth, quando na verdade dentro da Kabbalah não é Malkuth, e sim Malhut, tá? E também temos ali a número 7, que você fala Netzach, e na verdade é Netzach. Então, são pequenos detalhes que eu gostaria de chamar a tua atenção, porque a pessoa te faz uma pergunta e você já começa a falar errado. Lemegeton. Então, já começou com a resposta errada, né? Já começou a
fazer uma espécie de sofisma. O que é sofisma, Magonael? Então explica para nós aí o que é sofisma. Vou colocar na tela para vocês, tá bom? O significado de sofismo. Sofismo ou sofisma significa um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Atualmente, um discurso sofista é considerado uma argumentação que supostamente apresenta a verdade, mas sua real intenção reside na ideia do erro. Seria então motivado por um comportamento capcioso, numa tentativa de enganar e ludibriar. Em um sentido popular, um sofisma pode ser interpretado como uma mentira ou um ato de má fé, tá bom? Então assim, quando você tenta, através de argumentos, fundamentar as suas crenças e as suas convicções baseados em alicerces, em parâmetros errados, você está cometendo um sofisma, né? Então existe muito a ser observado e corrigido aí, para que você não passe vergonha e também coloque outras pessoas em situação de confusão, né? Porque quando você, eu já notei isso, né? Que, por exemplo, quando você afirma que não existe nada de salomônico dentro da Goécia, você está querendo invalidar o trabalho das pessoas que praticam a Goécia salomônica. A Goécia salomônica. Você está tentando invalidar. Quando você fala que Salomão não escreveu nenhum livro, não tem nem livros escritos falando sobre magia ou espiritualidade, você está mostrando uma ignorância com relação às tradições judaicas, hebraicas e cabalistas. Então, como você não conhece, não tem conhecimento dessas tradições, pois possui uma árvore de tradição que é passado de boca a ouvido, você afirma que elas não existem. Então acho que quando nós não sabemos uma coisa, quando nós só temos um conhecimento cristão ou judaico-cristão, ou dentro de o que alguns amigos pensam, a gente corre um sério risco de cometermos uma injustiça e praticarmos um sofisma, né? Então aqui eu vou mostrar para você, com muito carinho aqui, espero que você receba isso não de uma forma errônea, mas de uma forma com a intenção de lhe ajudar. A Goécia salomônica, que nós falamos hoje salomônica, né? Goécia salomônica, eu costumo fazer a seguinte comparação: duas verdades podem conviver juntas. Presta atenção na minha explicação. Eu vou pegar um ovo, tá? Um ovo. O ovo faz bem para a saúde. Tudo que vai gerar uma vida está dentro de um ovo. Tudo que vai gerar uma vida está dentro de um ovo. Então o ovo é um alimento completo. Outra verdade sobre o ovo, olha, a segunda verdade: rico em uma proteína com alto valor biológico. Show de bola. Porém, se comido em excesso, devido à gema, pode ser prejudicial à saúde. Então nós temos dentro de um ovo 3 verdades que
convivem juntas. E não são mentiras. Convivem juntas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existia muitos manuscritos, e existem muitos manuscritos, que foi colocado logo a princípio no livro o título do autor como se fosse o rei Salomão que estivesse escrevendo aquele grimório. Dentro da Golden Dawn havia um círculo de pessoas que era um círculo, era conhecido como Círculo de Salomão, para estudar e observar se havia algum vínculo com a tradição salomônica, que eu vou mostrar aqui para você que ela existe há quase 3.000 anos. Samuel Liddell não tirou isso do nada, tá bom? Mas nós vamos conversar com muita calma, porque é preciso explicar com muito cuidado para que não haja uma dupla interpretação aí, né? Então vamos lá. O rei Salomão escreveu outros livros além daqueles que nós encontramos na Bíblia, tá ok? Então eu tenho aqui, por exemplo, dentro da própria Bíblia, nós temos aqui em 1 Reis, capítulo 11, verso 41, que diz assim, na morte de Salomão, tá? Quanto ao restante dos atos de Salomão, e a tudo que ele fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos Atos de Salomão? Porventura não está escrito no livro dos Atos de Salomão? Este livro, Nino, ele não se encontra no Taná, não se encontra na Torá, não se encontra na Bíblia católica e na Bíblia evangélica, pois existem diferenças, e não faz parte da Bíblia. Mas dentro da Bíblia já é citado que Salomão, havia um outro livro conhecido como Atos de Salomão, que também falava das outras práticas que o rei Salomão fez e realizou. Ok? Até aí, acho que você entendeu. Eu vou colocar um rabino aqui para falar para você, aqui, desse lado. Esse rabino é hoje um dos maiores rabinos com um canal no YouTube, muito considerado no meio cabalístico, rabínico, judaico, é uma autoridade, é uma sumidade no assunto. O rabino Eliyahu Haski, tá? Ele estava morando em Israel, né? Não sei se ainda está, mas ele estava morando em Israel, pertence ao rabinato de Israel, e ele vai falar se Salomão tinha realmente a prática de dominar demônios. No caso da Cabala e do judaísmo, não se fala daimons, nem goécia. Por quê? Porque goécia e daimon são palavras gregas. E nós estamos falando aqui de Salomão, que usaria termos e palavras hebraicas, tá? Mas o procedimento magístico foi inspirado, sim, no rei Salomão. E nós vamos mostrar isso no decorrer desse vídeo, tá? Então, assim,
o cabalista ele não vai chamar o judaico, o judeu, o rei Salomão ou qualquer outro sacerdote, ele não vai chamar de demônio, ele vai chamar de Shindalit, ele vai chamar de Shedim, ele vai chamar de Seirim e por aí diante. São nomes que são dados a esses demônios. Eu vou colocar aí para você o rabino, que é uma autoridade eclesiástica, religiosa, vamos dizer assim, do rabinato de Israel, que representa uma nação, um povo com milhões e milhões de pessoas, tá? Um povo que assim são os grandes campeões aí dos prêmios Nobel, né? Também, se você olhar grandes cabeças pensantes como Einstein, como Freud, eram judeus, e eu acredito que eles não são burros, não são tolos, né? Nós temos um também agora muito recente, que é o... Deixa eu tirar o livro dele aqui para falar o nome, né? O Yuval Noah Harari, né? Que fez diversos livros, eu tenho todos eles, o Homo Deus, 21 Desafios para o Século XXI, e assim, ele é um judeu, professor na Academia de Israel e professor também em Londres, na Inglaterra. Então assim, burro eles não são, idiotas eles também não são, e eles possuem uma tradição que acompanha eles há muito tempo, há milhares e milhares de anos. E dentro dessa tradição, as autoridades dessa tradição, as autoridades religiosas desse povo, eles afirmam que Salomão tinha efetuado tais práticas. Isso também é dito pelo islamismo. Isso também é dito pelo povo árabe, que Salomão dominava demônios, ou, no caso, como não se falava demônios, pois é uma palavra aí cristã, né? Falava Shindalet, Shedim ou Seirim, por exemplo. Vou colocar o vídeo aí para você tirar suas dúvidas, tá? E aí nós vamos continuar. Naturais. Não é à toa que na Índia é um dos locais mais antigos também onde se encontrou a famosa estrela de Davi, de 6 pontas, que muita gente até no meu canal fica comentando: Rabino, uma estrela de 6 pontas não é coisa do mal, não é coisa do demônio. Tudo que tem força muito santa, muito sagrada, ele também pode ser usado para o lado contrário. Eu não posso falar certas coisas em público, que tem muita coisa pesada por aí, que não pode ser falada em público, tá? Ah, mas será que ele entendeu bem essa situação? Será que aquele rabino sabe o que ele está falando? Óbvio que ele sabe. Ele estudou para isso, ele estudou a fundo para isso. Se medicina é uma ciência que se estuda em 6 anos, engenharia é uma ciência que se estuda em 5 anos, imagina então estudar Deus e a sua Torá, que ela, na verdade, acompanha e emerge em volta dela todas as ciências do mundo. A gente tem que ficar a vida inteira se aprofundando. Não ache que o rei Salomão só escreveu os 3 livros, Cântico dos Cânticos, Provérbio e Eclesiastes. Ele escreveu também um poema famoso para a mãe dele, chamado Eshet Hail, a mulher guerreira, ou a mulher enaltecida, ou a mulher sagrada. Tem algumas traduções em português, mas o certo é a mulher guerreira. Ele fez para a mãe dele. O rei Salomão também escreveu o livro das curas. O rei Salomão também escreveu um livro com as letras ainda antigas do hebraico, muito antigas, que vende aqui em Israel. Eu vi uma loja que vende por R$500 o livro. É um livro totalmente raro, que era o rei Salomão explicando a Torá com as palavras dele. Ou seja, está cheio de livro perdido e coisas perdidas do rei Salomão por aí. Pessoal, tem muita bomba relacionada ao rei Salomão. Vocês estão vendo que eu não estou entrando em versículo do Eclesiastes e Provérbios, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Literalmente eu preciso dar mais aulas sobre os próprios
ensinos do rei Salomão. Por enquanto a gente está ainda falando sobre a sabedoria do rei Salomão. Essa é a aula de hoje. Bom, Nino, dito isto, você percebe como que a sua falta de conhecimento das tradições místicas de Israel, elas são muito pífias, elas são muito frágeis. E assim, é uma questão de lógica, né? Porque se você quer saber se Salomão praticou ou não praticou magia, você vai consultar um católico? Você vai consultar um cristão? Uma orientação de uma religião oriental, por exemplo, nipônica, japonesa, chinesa? Você vai procurar na África? Não. O correto, Nino, seria você sentar com cabalistas, com rabinos e perguntar se Salomão dominava demônios, Shedim, né? Os Shindalets, se ele tinha essas práticas, e se isso é conhecido pelo povo hebreu. Agora você falhou, porque você consultou diversas pessoas do meio onde você convive, chegou a fazer até vídeos condenando a Goécia salomônica, né? Então, isso faltou você se debruçar mais e perguntar para a fonte, ir na fonte, ir diretamente a um rabino, a um cabalista e perguntar para ele se isso existe ou não. Então eu estou trazendo para você aí, olha, o rabino que ele mora em Israel, possui uma academia que se chama Academia de Moisés, também do Rabinato de Israel. Estou trazendo Eliahu Haski, do Rabinato de Israel. Estou trazendo Yair Alon, que é rabino há mais de 20 anos e também professor de Kabbalah. Então, meu querido, a autoridade espiritual, como rabinos e cabalistas e como judeus que existe neles, validam a crença de que Salomão, sim, utilizou de formas, e nós vamos falar mais sobre essas formas para frente. Ele utilizou certas técnicas para controlar esses shedins, né? Ou esses demônios. Vamos colocar entre aspas aí, demônios, tá bom? E aí você vai poder tirar a sua própria conclusão. E aí eu vou explicar o que foi acontecendo com essa magia salomônica de lá para cá, tá bom? Existe um livro que inclusive foi adquirido por Oxford, né? Oxford. Esse livro se chama Mafteah Shelomo. Diz assim: a chave de Salomão, ou clavícula de Salomão no latim, clave ou clavícula Salomonis em hebraico. Mafteah Shelomot é uma coleção de manuscritos com feitiços antigos hebraicos, ou grimório, com inspiração em ensinamentos cabalísticos e talmúdicos, ou seja, do livro Talmud, que é um livro judaico, tá? Então, para como faz parte de ensinos cabalísticos, ensinos talmúdicos,
como está no hebraico, Mafteia Shelomo, é uma coleção de manuscritos de feitiços antigos que estão em hebraicos, com inspiração em ensinamentos cabalísticos e talmúdicos. Então, para os cabalistas, para os rabinos, essa história de clavícula de Salomão faz sentido, tá? Não faz sentido para nós aqui do Ocidente, tá? Eu tenho um livro aqui em mãos, tá? Este livro aqui eu consegui ter acesso a uma série de estudos onde nós estávamos pesquisando como foi a ideia do Samuel Liddell Mathers, juntamente com Crowley, em escrever e trazer a clavícula Salomonis até nós, né? Então, assim, eu tenho esse livro em inglês. Quem assistir todos os vídeos, todas as aulas, depois quiser o livro em PDF de presente, basta me enviar um e-mail que eu estarei enviando de presente para você, para qualquer pessoa. Dentro ali ele explica o que é o sangue de morcego, que não tem nada a ver com sangue de morcego, o que é os sigilos serem feitos aí de mercúrio, que explica qual é o metal correto, o que significa ali o mercúrio, porque muitas coisas eram escritas em códigos, tá bom, pessoal? E ele explica assim, ó, vamos lá. Ele começa por volta de 1848, 1850, dentro do Museu de Londres, a fazer pesquisas sobre os manuscritos que haviam fazendo referência a essa tradição cabalista. Ele procurou, ele pesquisou, ele praticamente ficou anos dentro do museu. E ele encontrou pergaminhos e manuscritos de praticamente todas as línguas. Mas uma coisa chamou a curiosidade dele, pois, por exemplo, ele cita 12 pergaminhos, 12 manuscritos, que pelo menos 8 estavam totalmente escritos em hebraico, que é a língua do povo judeu. Os que estavam em latim haviam sido traduzidos do hebraico para o latim, ou para o inglês, ou para o grego, ou para o francês, mas haviam sido traduzidos do hebraico. E qual é a nação que fala hebraico? Justamente a nação do rei Salomão. E chama muita atenção dele. Só que vamos lá. Eu acho que é aqui que você se perdeu, tá? Samuel Liddell contratou um professor, um mestre em alfabeto hebraico, na língua hebraica, para fazer a tradução do livro, dos manuscritos. Inclusive nesse livro em inglês ele cita diversos o número dos manuscritos que foram escritos, né, que foram traduzidos. Então tudo tem acompanhado o número dos manuscritos que estavam no Museu de Londres. Então, o que ocorre? Ele contrata um amigo, um perito na língua hebraica, e eles começam a fazer a tradução para o inglês.
E nesse livro, no original, existem várias partes que na hora da tradução o tradutor coloca assim, ilegível, devido ao estado deteriorado do manuscrito em hebraico. Então, várias partes desse conjunto de tradição, que poderia ser cópias de cópias de cópias de cópias, como eles eram muito antigos e estavam em manuscritos, talvez em papiros aí, há muito tempo, eles já estavam entrando em estado de decomposição. E por isso, algumas partes da clavícula Salomonis ficou incompleta. Ok? Só que nós temos, eu sempre falo isso, temos que levantar a mão a Deus e agradecer pela boa vontade que o Samuel Liddell teve em pagar uma pessoa para conseguir traduzir o máximo possível há mais de 200 anos atrás, porque se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos nem o que nós temos hoje. Nós não teríamos esses 12 pergaminhos traduzidos, esses 12 pergaminhos aqui, com o melhor com que ele pôde fazer. Vamos falar que ele conseguiu traduzir 80%, 70%, 85%, mas ele deu o seu melhor. E hoje eu vejo você criticando quando nós deveríamos elogiar e agradecer Samuel Liddell pela grande coragem e disposição para ficar anos dentro de um museu, pesquisando diversos manuscritos, contratando tradutores do hebraico para a língua inglesa, e aí, diante deles, eles tinham então o quê? Resquícios, apontamentos, eles tinham algo que possuía uma tradição. Eles, como bons cabalistas, começaram a notar que aquilo que estava sendo ensinado e que havia sido ensinado pela Cabala, para eles, estava fazendo sentido naqueles manuscritos. Eles, como cabalistas, que sabiam dessas habilidades do rei Salomão de prender e manipular e controlar essas entidades, eles queriam procurar o fio da meada. E eles conseguiram ir muito longe. Foram bem longe. Só que, é claro, reflita comigo, práticas que haviam sido feitas há 3.000 anos atrás para chegar até 1850 a 1900, uma prática de quase 3.000 anos, ela vai passar por deturpações, ela vai passar por enxertos. Ela não consegue passar 3.000 anos sem alguma modificação, até mesmo pela perseguição da Idade Média. Então havia, naquela época,
manuscritos que nunca foram escritos por Salomão, que Salomão nunca colocou seu dedo ali, e havia livros que estavam escritos Rei Salomão, só que quando você vai pegar o livro e ler ele por dentro, você vai ver que colocaram Rei Salomão porque dentro do livro eles citavam como Salomão fazia. Então eles não estão falando assim, eu, Salomão, invoquei o daimon tal. Não. Eles estão falando, e Salomão ele invocou determinado daimon assim, assim, assado. Então você nota que é uma outra pessoa escrevendo aquele livro baseado em tradições salomônicas, que é muito conhecido dentro da Cabala. Então você pega um Samuel Lidell que fez livros de Cabala, você pega um Crowley, livro de Cabala, você pega pessoas, Dain Fortune, que fez livro de Cabala, que escutaram todas essas tradições do poder mágico de Salomão e começam a encontrar dentro dos museus fragmentos sobre essas práticas. É claro que eles vão tentar montar o quebra-cabeças. Eles vão tentar montar esse quebra-cabeças. Só que devido ao desgaste que havia acontecido naqueles manuscritos, tiveram que, juntos ali nesse círculo salomônico, tá? Que havia um círculo. Então, assim, o Grimorium Verum, por exemplo, ele é considerado um livro de Goécia, só que a Golden Dawn tirou ele do meio dos Grimórios que possivelmente, pela forma de escrita, pela forma de proceder do Grimório, tinham vínculos com as práticas mágicas do rei Salomão. Dentro do Grimório Verum, quando eles identificam, por exemplo, um daimon que se chama Lúcifer, eles tiram o Grimório Verum de dentro daqueles grimórios que podiam ter rastros, resquícios da tradição salomônica. E aí então é separado aquilo que tinha alguma coerência e aquilo que não tinha coerência com a Goécia salomônica, porque a tradição que eles queriam era essa, tá? Então, assim, o Grimório Verum é um grimório eficaz? É um tipo de Goécia também, tá? Eu não sei se você sabe, ou se vocês sabem, pessoal, a Goécia, desde a Grécia para cá, você vai ver isso em Jâmblico e em outras pessoas que falavam sobre teurgia, falavam sobre filosofia e sobre práticas daquela época da antiga Grécia. Você vai notar que a palavra Goécia, não estou falando Goécia salomônica, Goécia era a arte de invocar espíritos. Se você invocasse um daimon, um djinn, um morto, um espírito, se você invocasse uma pessoa que havia falecido, né? Isso para o grego era Goécia. Então qualquer forma de evocação era Goécia. Entendeu? Então, se você for pegar a forma crua da palavra, isso era uma prática goética. Evocar.
Então, quando o Samuel Liddell ele começa a querer criar um sistema dentro da Golden Dawn o mais parecido possível com as tradições cabalísticas, as tradições judaicas, as tradições do Talmud, do Zohar e dos outros livros que falam sobre a arte mágica do rei Salomão, tá? Quando eles começam a fazer isso, eles começam também a encarar grandes desafios, né? Então, assim, como era uma ordem, precisavam se colocar hierarquias, e essas hierarquias, como duques, presidentes, governadores, não existiam na época do rei Salomão. Mas na época de 1904, quando a clavícula é feita pela Golden Dawn, existia. Então eles queriam colocar algo mais moderno ao seu tempo. Não havia, por exemplo, os nomes, todos os nomes dos Shindalites, dos Daimons aí, que Salomão trabalhou, evocou, prendeu, utilizou as suas forças e colocaram outros Daimons, né? Isso é muito importante porque quando você apresenta o Lemegeton para um rabino cabalista, ele fala assim: olha, realmente Salomão fazia isso. Salomão tinha essa sabedoria dada pelo Eterno, mas esse daimon eu não conheço, esse daimon aqui não bate, esse espírito aqui não tem nada a ver, entendeu? Esse desenho aqui que foi tirado do pseudo-monarquia de Menor lá atrás também não. Esse desenho aqui não condiz, porque foram enxertos que foram colocados dentro da clavícula Salomones da Golden Dawn. Mas eu não os critico, porque foi o mais perto daquilo que eles conseguiram fazer. E fizeram aquilo que ninguém fez. A tal ponto, existe um escritor aqui, vou pegar aqui o nominho dele aqui para você ver, a tal ponto desse escritor aqui, que era o Arthur Waite, ele lança este livro, o Livro da Magia Cerimonial. Na mesma época que estava sendo escrito a Clavícula de Salomão, ele estava escrevendo este livro da magia cerimonial, o Arthur Waite, que também é conhecido pelo Tarô de Waite, né? Eram escolas concorrentes. Essa escola aqui do Waite concorria com a escola do Samuel e do Crowley. Então ele lançou o tarô, Waite, cada um fala uma forma, e o Crowley também começou a fazer o seu tarô, o tarô de Thoth. Então eles tinham uma espécie de animosidade entre as duas escolas, né? Um meio que não concordava com o outro. Então o Waite não concordava com o Samuel Liddell, com o Crowley, e não batia muito com os ensinamentos. Só que dentro deste livro aí, ele confessa que uma coisa ele não podia negar. Ele disse assim: estou sabendo da clavícula Salomones que o Samuel Liddell, juntamente com o Crowley, estão elaborando para Golden Dawn.
E uma coisa nós não podemos negar. Esse livro está sendo vendido na Amazon, tá, pessoal? Esse livro é vendido na Amazon, esse livro aí. Ele fala assim: uma coisa nós não podemos negar: as origens hebraicas das clavículas de Salomão, do livro que os adversários dele, os concorrentes dele, estavam lançando naquela época. Então, ele não questionou as raízes judaicas daquele grimório, tá? Outro que fez algo muito parecido foi o Michael W. Ford, que lançou o livro Goécia Luciferiana, e neste livro Goécia Luciferiana ele escreve, logo no início do livro, ele fala assim, que se você notar no livro de Goécia Luciferiana, houve-se mudança em alguns daimons, tá? Você encontra daimons ali que você não vai encontrar na Goécia Salomônica. Você vai também perceber, isso é claro, isso é nítido, que houve mudança no círculo e no triângulo mágico. Houve uma mudança bem acentuada, tá? Os dizeres são completamente dentro das crenças luciferianas. Aí ele explica com toda a honestidade intelectual que se espera de um mago. Ele diz assim: a Goécia Salomônica proposta pela Godendal, segundo a tradição hebraica, ela possui uma raiz abrâmica de Abraão e deixa os luciferianos, quando entram dentro de um círculo com o nome de Adonai, com o nome das Sefirotes, com os nomes de Deus, com Micael e tudo mais, eles se sentem desconfortáveis. Então nós estamos criando aqui uma Goécia luciferiana para que o luciferiano se sinta mais ambientado com todos os aparatos usados dentro da Goécia luciferiana. Porque quando ele entra dentro de um círculo salomônico, um triângulo salomônico, e vê todas as orações, os salmos que são feitos, ele se sente em um mundo estranho para ele. Esse mundo se torna totalmente estranho. Então ele diz que ele mudou porque tanto o Lemegeton como a clavícula Salomones, ela possuía uma raiz muito abrâmica, de Abraão, do povo hebreu, e deixava com que os luciferianos se sentissem desconfortáveis. Tá bom? Então vamos lá. Continuando a nossa conversa, continuando aqui o nosso papo. Vamos lá. Os sábios da corte falam: Vossa Majestade, se você conseguir aprisionar demônios, você pode obrigá-los a que eles te revelem aonde está o Shamir, porque eles sabem. Então o rei Salomão realmente aprisionou 2 demônios e ele força eles a revelar onde está esse Shamir, e esses demônios falam: nós não sabemos, mas o rei dos demônios, chamado de Ashmadai, ele sim sabe.
Porém, Ashmedai, como rei dos demônios, ele é muito poderoso e muito perigoso. Mas você sabe o que são os demônios, ou Shedim em hebraico? Demônios são espécies de criaturas espirituais que Deus criou. Eles têm algo de muito especial. Por quê? Nós sabemos que tudo que Deus criou no universo tem 4 elementos, que é o fogo, o ar, a terra e a água. Os demônios, eles só têm 2 elementos, que são o fogo e o ar. Quer dizer que a terra e a água, que são muito mais materiais, não se encontram nos demônios. O que nos ensina que a parte, vamos falar, física deles é muito tênue, é quase que ela não existe. Então os demônios, eles foram criados para fazer algumas missões. Eles também são chamados, como na Bíblia, de Seirim, como está escrito que é proibido oferecer sacrifícios ou oferendas para os demônios. O que o nome deles na Bíblia é Seirim? Isso vem da palavra cabelo. A pessoa que vê um demônio, ele ficaria com o cabelo em pé. Agora imagina só ver o rei dos demônios. É interessante também que em hebraico se utiliza a palavra Shed, porque vem da palavra Shadud. Eles vivem em lugares como desertos, lugares que não são habitáveis normalmente as pessoas. Eles estão afastados de todos e a missão deles, pela parte de Deus, é fazer com que a pessoa seja castigada pelos seus pecados. Então eles são considerados também como anjos de destruição. Os demônios, eles têm algumas características muito interessantes. Uma delas é que eles são capazes de saber o que vai acontecer no futuro e, além disso, espiritualmente eles conseguem ir atrás do Paregod, que é uma cortina completamente espiritual da onde saem os decretos de Deus. Então eles têm conhecimentos que os seres humanos não têm. Agora o rei Salomão se encontra com um grande problema. Eu preciso do Shamir, mas como é que eu vou fazer com o rei dos demônios, Ashmedai? Ele manda um ministro da guerra chamado de Benaial. Benaial descobre que esse demônio, ele se encontra realmente muito afastado em montanhas, só que antes dele sair de perto do rei Salomão, o que ele faz? O rei Salomão dá para ele uma corrente, que nessa corrente estava o nome de 72 letras de Deus. Além disso, ele dá para ele um anel que também possuía o nome de Deus. Benaial, ele joga a corrente em cima de Ashmedai, prende ele. Quando Ashmedai desperta, ele vê que ele está aprisionado, ele tenta se soltar e Benaial fala: você não pode quebrar essa corrente porque ela possui o nome de Deus. Nesse momento, Ashmedai, o rei dos demônios, ele acalma. Ele sabe que ele não pode, ele é um enviado de Deus. Quebrar a corrente com o nome de Deus é um pecado gravíssimo que ele não pode fazer. Então Benaial leva Ashmedai até o rei Salomão. Você sabia que o rei Salomão tinha um anel especial e que ele ajudou ele a se livrar de um problema que é muito comum hoje em dia? Ansiedade. Medos. Tem pessoas que têm medo de casar, tem pessoas que têm medo da parte financeira, medo da morte, enfim, do desconhecido. Às vezes medo nem sabe explicar. Conta-se que o rei Salomão, ele passou por altos e baixos na vida dele. Não foi tudo às mil maravilhas, mesmo sendo um homem muito inteligente, uma pessoa muito capaz, chegou a ser rei. O pai dele já foi um grande rei, agora ele tem a missão de ser um rei talvez ainda maior, de construir o primeiro grande templo. Uma coisa impressionante, mas não é fácil, é muita pressão e tem o perigo de guerras e tem o perigo econômico. Na verdade, não é algo fácil. E o rei Salomão, é contado pra gente que ele teve esses altos e baixos. É natural, ele era um ser humano. Ele tinha um anel. Quando ele recebeu esse anel, ele entendeu algo muito grande. 7 anos de obra para construir o primeiro templo.
não se ouviu nenhum machado, não se ouviu nenhum polimento ou lixamento de pedra, não se ouviu nenhum barulho metálico, o que tornava a ideia impossível. Estamos falando do templo, que é gigantesco, muito alto, trabalhava-se com pedra em cima de pedra, que a princípio precisava de uma roldana, a princípio precisava de uma espécie de guindaste, precisava de um polimento, lixamento, precisava de tudo que você pode imaginar, e normalmente de metal. E a Torá fala que não existiu nenhum som metálico durante toda a construção do templo. E aqui é a origem da conexão mística do rei Salomão. Como o rei Salomão tinha sabedoria de praticamente tudo até então, ele resolveu usar Kabbalah Maasit, que significa Kabbalah prática, que é um dos maiores níveis de magia da Torá, não magia negra, que é outra coisa, que é você fazer através de coisas erradas e proibidas pela Torá, isso seria magia negra, e aqui é você utilizar Kabbalah prática. E o que acontece é que o rei Salomão fez uma Kabbalah prática para conseguir manusear e prender 2 Shedim. Shin Dalet, que Shed é uma força que ela fica entre, uma força negativa, que ela fica entre o espiritual e o físico. O Ramban Narmanides explica que é um nível de espiritualidade tão baixa que fica perto do físico, do palpável. Agora vamos lembrar de novo. Uma coisa é magia proibida, que é você fazer coisas erradas para adquirir o que você quer, mesmo que o que você queira seja permitido. Por exemplo, eu quero ficar curado. Não é proibido você procurar a cura, mas você não pode fazer isso através de proibições da Torá. Mas aqui foi o caso contrário. Foi fazer uma tática permitida na Kabbalah, chamada Kabbalah prática, ou em hebraico Kabbalah Maasit, para poder conseguir prender 2 forças negativas chamadas Shin Dalet, para eles darem por obrigação a informação de onde está o Shamir, esse inseto que solta laser e que é sabido que ele existe desde a criação, próprio Ética dos Pais, Gemara e Kabbalah. Um deles fala, olha, isso não está na nossa alçada, isso não está nas nossas costas. Você precisa falar com o líder do Shin Dalet. Você precisa falar com o que seria o rei dessas forças negativas. Existem vários tipos de forças negativas. E o rei dessa força negativa, que seria chamado de Ashmedai, tá? Que botam de Asmedeu ou Amedeu. Muita gente bota assim em português, o nome real é Ashmedai. E esse seria o líder do Shin Dalet. O problema é que muita gente acha que o Ashmedai é o nome próprio do líder do Shedim. E na verdade, Ashmedai é como se fosse faraó, que significa o líder de algum povo ou de alguma seita. Então, como se fala líder de alguma coisa no mundo atual? Presidente. Como se fala líder de alguma coisa numa tribo da rei? Como se fala um tribo na época do rei de uma tribo? Faraó. Então, Ashmedai, na verdade, não era o nome próprio do líder das forças negativas, e sim o nome do seu status. Ok? Lembrando que tudo isso que a gente está contando está na Gemara, tratado de Gitin, página 68, folha A e folha B, fora alguns Midrashim e a própria Kabbalah. Mas a origem principal é essa da Gemara Gitin, página 68, folha A e folha B. E o que acontece é que o rei Salomão pegou um de seus melhores amigos, chamado Benaiah ben Yehoiada. E Benaiah ben Yehoiada era o chefe do Sanhedrin, ou seja, era o chefe de todos os juízes que existiam na geração do primeiro tempo. O rei Salomão chegou até ele e falou, olha, vai e caça Ashmedai, que é o dono do Shin Dalet, e eu quero que você prenda ele e traga até a mim. E para isso, Benaiah, que era um grande tzadik, o rei Salomão disse, eu vou te dar 3 coisas. Olha que estranho, pessoal, prestem bem atenção nesses 3 produtos, né, que ele leva. Uma corrente, um vinho extremamente forte em álcool e pesado, aquele que normalmente tinha que ser diluído com muita água para poder ser tomável, e um anel, da qual lá
estava selado o nome inefável de Hashem. O nome secreto de Hashem que está conectado ao Awá do Depasnai. Nisso aí, Salomão queria conhecer talvez mais algum segredo do mundo que ele ainda não conhecia. O Ashmedai falou, se você me soltar dessa corrente e tirar o anel que está no seu dedo, só botar na palma da minha mão, eu te mostro e te faço conhecer um segredo que você certamente não conhece. Bom, aquela pergunta que você fez, né, Samuel, sobre tem os céus, tem o inferno, e a Kabbalah pode ser usada para estudar ambos, né? A gente tem informação cabalística sobre ambos. Então você teria uma Kabbalah que, eu não uso muito essa nomenclatura, a gente não usa, né? Nós cabalistas não usamos muito de Kabbalah branca ou negra, mas você poderia usar, para estudar a luz espiritual e as questões, por exemplo, mais angelicais e árvore da vida, ou a árvore oposta, a árvore invertida, alguns chamam de clipot, de morte, árvore negra, como quiser chamar, porque o nosso universo é dual, né? A gente tem essas duas forças. Então, você poderia estudar esse outro lado para as mesmas finalidades que você usaria para estudar a árvore da vida, digamos, e a luz, né? Então, para entender como funciona o mundo, para manipular essas energias e para transformar a sua realidade, é a mesma coisa. Só que você está fazendo uma opção pelo outro lado. Então, acho que até uma questão que eu não sei, não vou sondar aqui, mas entra na psique humana mesmo, né? O fascínio que isso exerce nas pessoas. Nossa, mas tem então a Cabala dos demônios, a Cabala clipótica, a Cabala negra. Eu quero estudar o mal, né? Realmente exerce um fascínio muito grande nas pessoas. Às vezes eu não sei porquê, às vezes eu entendo o porquê. Mas isso que seria a Cabala negra. Então eu poderia estudar o lado oposto ao da luz. Como é que funciona abaixo da nossa realidade, né? Como o Samuel fez até assim com a mão. Daqui para baixo. E aí eu me tornaria um mago negro, um cabalista negro, como você quiser chamar. Estudaria isso. Segundo a tradição, um dos grandes nomes que fez isso foi o rei Salomão, né? O rei Salomão foi o mais sábio dos homens, e dentre essa sua sabedoria, ele tinha conhecimento dos dois lados. Ele sabia manipular anjos e demônios à sua vontade, e mexer com esses dois lados à sua vontade. Estudaria isso. Segundo a tradição, um dos grandes nomes que fez isso foi o rei Salomão, né? O rei Salomão foi o mais sábio dos homens, e dentre essa sua sabedoria, ele tinha conhecimento dos dois lados. Ele sabia manipular anjos e demônios à sua vontade, e mexer com esses dois lados à sua vontade. Então você disse assim, que os daimons são frutos da cabeça, da mente imaginária do magista, que isso está apenas na cabeça dele. Vamos dar uma lida no Lemegeton?